Bem, pessoal, testes de Covid, né? A positividade aumentou muito nessa última semana no Rio de Janeiro. E eu vou explicar para vocês por que isso preocupa. São Paulo tem sido parecido, né? E as redes privadas de laboratório também mostram dados parecidos, né? O que acontece? Você começa a ter sintoma que geralmente é febre e mal-estar, que é muito parecido com o sintoma de dengue, e você procura atendimento. Para a gente médico, quando houve sintoma dos pacientes, às vezes tem doença que é muito clara e às vezes tem doença que a gente fica em dúvida. Quando você está vivendo num surto, numa epidemia de alguma doença, nossa chance de pensar naquela doença aumenta, porque estatisticamente a probabilidade de você ter uma dessas doenças é maior, claro, muita gente pegando, né? No caso da dengue e da Covid, tem um grande problema, que os sintomas são parecidos. A Júlia é igual? Claro que não, né? A Covid tem às vezes sintomas gripais mais importantes, né? Coriza, tudo isso que não é tão frequente, não é um sintoma frequente de dengue, né? No caso da dengue, às vezes tem artralgia, a mialgia chama muita atenção, a febre muitas vezes da manifestação hoje é mais alta, né? Mas às vezes é difícil da gente bater o martelo e dizer não, é uma coisa ou outra sem um teste. Então isso tem levado, né, a muitos testes serem feitos, né? E aí quando você olha, né, o número de casos positivos do teste aumentou muito. Né? Então você tem hoje uma taxa de 30% de teste positivo no Rio de Janeiro. São Paulo está parecido, né? A rede privada de tanto hospitalar, né, como de laboratório, né, rede privada, uma das maiores do país, na verdade a maior do país, né, privada, né, mostrou que teve 30% de aumento de pessoas buscando isso, com suspeitas de Covid, né? Então tudo isso vai impactar o sistema, né? E aí quando você olha esse cenário do Rio de Janeiro, o que é que a gente preocupa? O fato da gente estar vivendo duas ondas juntas, né? Desde que começou a Covid, eu nunca falei isso para vocês, né? Porque a primeira vez que a gente fala, e de doenças que não são tão semelhantes, nem forma de contágio, tudo isso. O que eu falei para vocês, e aconteceu algumas vezes nesse período de pandemia, foi gripe. Gripe subindo junto com o Covid. Isso aconteceu e são sintomas parecidos, só com teste para você diferenciar, né? Nesse momento a gente tem visto o quê? Dengue. São doenças não tão relacionadas, sintomas diferentes e um número muito grande, chegando a 700 mil casos nesse ano. É muita gente tendo dengue. E aí sobrecarrega o sistema, mais gente procurando, aumento de número de testes, já tem falta de teste na rede pública. E o Rio de Janeiro, esses dados que a gente tem visto, né, de caso positivo, preocupa mais porque Covid é mais grave do que dengue, tem jeito. A chance de você pegar Covid e ter uma forma grave é maior do que você pegar dengue e ter uma forma grave. Então esses dois cenários fazem a gente ficar atento. Claro que você não quer ter nenhum nem outro, né? E probabilidade, quando você individualiza, você vai ter que ficar atento, né? É totalmente diferente, não é porque tenho dengue que eu vou estar tranquilo. Não, tem pessoas que vão ter forma grave, então você vai ter que fazer o repouso, vai ter que observar. Se sentir algum sintoma que lembre a dengue, um sintoma mais intenso, não está melhorando, vai ter que ir na emergência, o médico vai ter que avaliar. Por quê? A gente usa o termo, né, de dengue hemorrágica, de forma leiga, muita gente usa esse termo, mas confunde, porque nem sempre tem hemorragia na forma grave de dengue. Então, muitas vezes você não vai ter aquelas manchas pelo corpo, não vai ter risco de sangramento e vai ter dengue grave, vai precisar internar, vai precisar uma série de observações, tá bom? Espero que tenha ajudado. Vamos acompanhar esses dados. Qualquer novidade eu falo para vocês. Abraço.